Prepare-se para sentir o coração acelerar, porque hoje vamos relembrar os 30 casais de doramas que simplesmente pegaram fogo na tela. Química explosiva, olhares intensos e cenas simples que deixaram fãs sem ar. Esses pares provaram que o amor nos dramas asiáticos pode ser tão poderoso quanto inesquecível. Se você ama um bom romance, este vídeo é pra você. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual casal te fez surtar, porque a sua interação é essencial para manter esse conteúdo vivo e crescer a nossa comunidade dorameira. 30. Amor ao Luar. Entre segredos, disfarces e intrigas palacianas, Amor ao Luar nos entrega um casal que queima em tela com a força de um sentimento proibido. Ha-on e Lee Yeong não apenas encantam pela química arrebatadora, mas também por toda a tensão construída em torno do segredo de identidade dela. A relação dos dois floresce em meio à inocência dos primeiros sentimentos e à profundidade de conflitos internos, o que faz com que cada olhar trocado carregue mais do que romance. Carrega perigo, dúvida e desejo contido. É esse jogo de aparências e emoções que faz o público prender a respiração a cada cena. Kim Yoo-jong e Park Bo-gum dão vida a personagens que crescem juntos e se transformam, sem nunca perder a leveza e o calor do afeto que os une. Mesmo com o pano de fundo denso da política e da opressão social, o romance deles é um respiro e, ao mesmo tempo, uma centelha prestes a incendiar tudo ao redor. A construção cuidadosa do relacionamento, aliada à atuação sensível e visual deslumbrante, faz desse casal um dos mais memoráveis entre os dramas históricos, e sem dúvida, um que pegou fogo nos corações dos dorameiros. (29) Apesar de tudo, amor. Nem todo fogo começa com promessas doces. Às vezes ele nasce da tensão, da dúvida e da pura atração. Apesar de tudo, Amor entrega um casal que incendeia a tela, não por serem perfeitos, mas justamente por serem intensamente reais. Nabi e Jae-yeon vivem um relacionamento cheio de nuances, onde o desejo se mistura com carência, inseguranças e a vontade desesperada de se sentir amado. A química entre eles é crua, palpável, muitas vezes desconfortável, e é exatamente por isso que prende. Eles não estão ali para mostrar um romance idealizado, mas para lembrar que a paixão também pode machucar, curar e transformar. A série provoca o espectador com uma cinematografia poética e trilha sonora envolvente, tornando cada toque, silêncio ou olhar carregado de significado. Kim Da-mi e Song Kang entregam atuações sensíveis e intensas, navegando por um roteiro que não tem medo de mostrar o lado sombrio dos sentimentos. Nabi busca consolo em alguém emocionalmente inacessível, enquanto Jae-yeon se vê obrigado a confrontar seus próprios vazios. O resultado é um relacionamento onde o quase fala mais alto do que qualquer declaração, e onde o fogo que arde entre eles é tão bonito quanto perigoso. Um verdadeiro reflexo das relações modernas, imperfeitas e humanas. 28. Romance é um livro bônus. Em um universo repleto de primeiros amores adolescentes e paixões intensas, Romance é um livro bônus se destaca por entregar um casal maduro com uma química construída sobre anos de amizade, respeito e silêncios carregados de sentimento. Cha Eun-ho e Kang Dan-hee não explodem em cenas de beijos apaixonados logo de cara. Eles derretem devagar, página por página, como um bom livro que você não quer terminar. O fogo entre eles não é de faísca, é de brasas que ardem há tempos e finalmente encontram espaço para se manifestar. E quando acontece, é impossível não torcer por eles. A delicadeza com que a série mostra o amor entre duas pessoas em fases tão diferentes da vida é o que torna esse casal tão especial. O charme do relacionamento vem justamente da maneira orgânica com que cresce. Um reencontro inesperado, pequenas gentilezas, a convivência diária e o apoio mútuo nos desafios da vida adulta. Dan-hee é uma mulher forte que carrega o peso do recomeço, e Eun-ho é o porto seguro que oferece estabilidade sem sufocar sua liberdade. A atuação carismática de Lee Jong-suk e a entrega sincera de Lee Na-young criam uma conexão tão real que o espectador se vê envolvido antes mesmo de perceber. O romance deles aquece o coração, não por ser idealizado, mas por ser possível. Nesse casal, o fogo é conforto, é lar. E talvez seja exatamente isso que torna Romance é um livro bônus tão inesquecível.
27. A vida privada dela. Com um enredo leve, divertido e surpreendentemente real, a vida privada dela nos presenteia com um dos casais mais encantadores e bem construídos do mundo dos doramas. Ryan Gold e Sung Deok-mi não pegam fogo em cena por serem intensos ou dramáticos. Eles incendeiam porque nos mostram como o amor pode ser saudável, divertido e maduro. A química entre Kim Jae-wook e Park Min-young vai muito além dos olhares apaixonados. Ela se revela nos gestos cotidianos, no apoio mútuo, na liberdade de serem vulneráveis um com o outro. E quando Ryan descobre o segredo de Deok-mi, ao invés de julgá-la, ele mergulha no universo dela. E é nesse momento que o romance floresce com força e verdade. O diferencial desse casal está na maneira como eles se conectam sem tentar se mudar. Ryan não apenas aceita o lado fangirl de Deok-mi, ele o celebra, e isso gera algumas das cenas mais hilárias e ao mesmo tempo emocionantes da trama. Ver uma protagonista que se entrega ao amor sem perder sua identidade é raro, e Deok-mi brilha com sua autenticidade. O romance deles é quente não por convenções, mas por ser livre de joguinhos e cheio de cumplicidade. Eles não vivem um conto de fadas, vivem uma parceria real, recheada de afeto, diálogos sinceros e beijos que realmente fazem jus ao título de casal que pegou fogo na tela. Alguma coisa na chuva. A química entre Yoonjin A e Seo Joon-hui em Alguma Coisa na Chuva é um retrato delicado e realista do amor maduro, daqueles que se constrói com imperfeições e desafios pessoais. A jornada dessa dupla, marcada por reencontros e descobertas, conquista o público justamente por sua autenticidade. Eles não são perfeitos, mas são profundamente humanos, o que faz cada momento de conexão parecer palpável e emocionante. A evolução lenta e cuidadosa dos sentimentos, em meio às diferenças culturais e às expectativas familiares, traz uma intensidade que pega fogo na tela sem precisar de artifícios exagerados. Além do romance cativante, o drama brilha ao usar a psicologia das cores e a atmosfera climática para traduzir as emoções dos protagonistas, dando à relação deles uma profundidade visual e sensorial rara. A câmera lenta e os enquadramentos longos convidam o espectador a mergulhar no mundo interno de Jin-A e Jun-hui, fazendo com que o amor deles se sinta não só visto, mas vivido. Mesmo com algumas falhas no final, a entrega dos atores e a autenticidade do casal fazem com que essa história permaneça viva na memória dos fãs de doramas que valorizam conexões reais e complexas. 25. Parceira Suspeita. Em Parceira Suspeita, a química entre No Ji-wook e Yoon Bong-hee é simplesmente eletrizante. A maneira como Ji Chang-wook traz um personagem reservado, mas cheio de gestos e olhares carregados de sentimento, contrasta perfeitamente com a energia determinada e espirituosa de Nam Ji-hyun. Juntos, eles criam uma dinâmica que mistura tensão, humor e momentos de ternura, fazendo cada interação ser carregada de emoção verdadeira. O fogo que o casal acende na tela vai muito além do romance tradicional, pois nasce da confiança mútua e da parceria em meio a desafios complexos. É essa combinação de vulnerabilidade e força que faz o público se apaixonar por eles, torcendo a cada passo da investigação e vibrando com cada pequeno avanço na relação. Parceira Suspeita prova que o amor pode surgir e florescer, mesmo nos cenários mais inesperados. 24. A beleza interior. A conexão entre Woo Jin e Yi-soo em A Beleza Interior é um verdadeiro espetáculo de sensibilidade e profundidade. Apesar dos desafios únicos que Woo Jin enfrenta ao acordar em corpos diferentes, o amor deles permanece inabalável, mostrando que o que realmente importa é o que está dentro, não a aparência externa. Essa ligação transcende o físico e mergulha na essência do que significa se amar verdadeiramente. O casal aquece a tela com momentos de pura ternura e compreensão, nos lembrando que amor é aceitar e apoiar o outro em todas as suas formas. A forma delicada como Yi-soo abraça essa situação inusitada com respeito e carinho, cria uma química que toca o coração dos espectadores, fazendo com que cada cena entre eles seja um convite para refletir sobre identidade, aceitação e o poder do amor verdadeiro.
23. Meu colega de quarto é um Gumirro. Quando Shin Bu-yeol e Lee Dan começam a dividir o mesmo teto em Meu colega de quarto é um Gumirro, a química entre eles explode na tela de um jeito tão natural que conquista qualquer um. A convivência forçada cria momentos hilários, fofos e ao mesmo tempo cheios de emoção, mostrando como duas pessoas tão diferentes podem se complementar perfeitamente. A tensão entre o místico e o cotidiano, somada à personalidade cativante de ambos, faz o romance crescer de forma leve e envolvente, com aquela pitada deliciosa de humor que deixa tudo ainda mais gostoso de assistir. O relacionamento deles é repleto de descobertas e pequenos choques culturais entre o mundo humano e o sobrenatural, que só fortalecem a conexão entre Woo-yeol e Dan. Mesmo com alguns desencontros e segredos mal explicados, que só aumentam o fogo da paixão, a forma como eles se apoiam e se entendem, aos poucos, cria um vínculo sólido e verdadeiro. É esse equilíbrio entre diversão, drama e química pura que faz desse casal um dos mais memoráveis da lista, fazendo o público vibrar a cada encontro e cada avanço no relacionamento. 22. Extraordinária Você. Dan-oh e Haru formam um dos casais mais cativantes e originais do universo dos doramas. Em Extraordinária Você, eles não apenas vivem um romance, mas protagonizam uma verdadeira revolução contra o destino traçado para eles. A conexão entre os dois é construída de maneira delicada e cheia de camadas, em um cenário onde o amor floresce, apesar de todas as limitações impostas pelo autor do mundo em que vivem. Haru, mesmo sendo um personagem originalmente sem nome, se transforma no porto seguro de Dan-oh, e a cada pequeno gesto de carinho ou proteção, a chama entre eles cresce, genuína, doce e inesquecível. O romance dos dois é quase poético e ganha vida com uma química sutil, mas poderosa, que desafia o clichê dos típicos pares colegiais. Dan-oh, com sua energia contagiante e desejo de mudar seu próprio destino, encontra em Haru não só um aliado, mas alguém que a ama por quem ela é, mesmo nas entrelinhas da história que os aprisiona. Eles se completam de forma tão natural que fica impossível não torcer por cada cena em que estão juntos. A leveza, o cuidado mútuo e a cumplicidade transformam o relacionamento dos dois em algo maior do que o próprio enredo da HQ. É amor que transcende páginas. 21. Mulher Forte, do Bong Soon. Em Mulher Forte, do Bong Soon, o romance entre Bong Soon e An Min-hyuk não só surpreende como se impõe com uma força arrebatadora, literalmente. A dinâmica entre uma heroína com superpoderes e um CEO excêntrico e carismático é o tipo de combinação que não tem como passar despercebida. A química dos dois nasce do contraste entre o físico e o emocional. Enquanto Bong Soon luta para esconder sua força e manter uma imagem delicada, Min-hyuk enxerga nela exatamente o que a torna única. E é essa aceitação mútua que transforma cada troca de olhares, cada toque em pura faísca. O relacionamento deles se desenvolve em meio a mistérios e perigos, mas é nos momentos mais simples que o calor entre os dois se intensifica. Min-hyuk, com seu jeito brincalhão e encantador, provoca reações genuínas em Bong Soon, e é justamente aí que o público se rende. A atuação afiada e sincera do casal dá vida a uma relação que mistura romance, amizade e admiração com perfeição. O resultado? Uma explosão de química em cena que faz o telespectador suspirar e rir na mesma medida. Um verdadeiro ícone entre os casais de doramas. 20. Nosso Destino. Em Nosso Destino, o romance entre Lee Hong-jo e Jang Shin-yu é envolto por mistério, espiritualidade e uma intensidade que atravessa gerações. A conexão entre os dois começa de forma inusitada, unida por uma maldição centenária e um baú mágico, mas se transforma em uma relação marcada por desejo contido, olhares carregados de história e silêncios que dizem tudo. A química entre Rowoon e Jobo é simplesmente irresistível, do tipo que não precisa de beijos para incendiar a tela. O jeito como eles se aproximam, se desafiam e aos poucos se permitem sentir, torna cada cena uma mistura de tensão e ternura que prende completamente o espectador. Mesmo quando os personagens enfrentam desentendimentos ou conflitos internos, o magnetismo entre eles não se quebra, apenas evolui.
A força de nosso destino está justamente em equilibrar a fantasia de vidas passadas com a realidade emocional de dois adultos lidando com mágoas, lealdades e medos. Com uma fotografia deslumbrante e atuações que transbordam emoção, especialmente de Rowoon, que entrega uma performance poderosa, esse casal entra fácil no top de duplas que realmente pegam fogo na tela. Não por exageros, mas por uma construção rica, profunda e visualmente impecável. 19. Hometown Cha-Cha-Cha. Se existe um casal que aquece o coração sem precisar de grandes gestos, é o formado por Yoon Hee-jin e Hong Do-sik em Hometown Cha-Cha-Cha. A força deles está na simplicidade do cotidiano e na forma como os opostos se atraem e se equilibram. Ela, uma dentista prática, acostumada com a vida agitada da cidade grande. Ele, um faz-tudo com espírito livre e coração generoso, profundamente conectado à pequena vila de Gongjin. O romance entre os dois nasce das diferenças e floresce na convivência, criando uma química leve, porém carregada de emoção e carinho, como se cada sorriso e toque fossem cuidadosamente calculados para fazer o público suspirar. O que realmente faz esse casal pegar fogo na tela é o jeito como o dorama constrói a relação deles com tempo e intenção. Nada é apressado. A aproximação, os conflitos, as confissões, tudo acontece como a maré. Suave, mas inevitável. E quando eles finalmente se entregam um ao outro, a sensação é de que tudo se encaixa. A ambientação costeira e o elenco coadjuvante caloroso apenas reforçam o charme do casal, tornando cada encontro, cada briga e cada reconciliação ainda mais especial. É romance com alma, e desses que permanecem com a gente por muito tempo depois do episódio final. 18. Apostando alto. No universo competitivo das startups e do Vale do Silício coreano, Apostando Alto nos apresenta um casal que ferveu a tela tanto quanto os gráficos de crescimento das empresas fictícias da trama. Seo, Dal, Mi e Nam Do-san. O relacionamento dos dois começa com uma confusão de identidades e sentimentos. Ele é o nome nas cartas, mas não o autor. E isso já dá o tom do romance, cheio de nuances, inseguranças e descobertas. Do-san é um personagem que cresce aos olhos do público, superando suas inseguranças, enquanto Dal-mi mostra sua força, inteligência e sensibilidade. A química entre eles funciona porque é construída aos poucos, com tropeços, mas também com momentos autênticos e emocionantes que fazem o espectador torcer, se apaixonar e às vezes até discutir. Mas o que realmente colocou esse casal no radar dos telespectadores como um dos mais intensos foi o equilíbrio entre o toque emocional e o embate racional. Eles nos fizeram pensar sobre amor, identidade, merecimento e escolhas reais. Tudo isso no meio de um ambiente corporativo acelerado e cheio de pressões. Mesmo com as polêmicas sobre as cartas e as críticas à condução de alguns arcos, o casal Dal-mi e Do-san entrega momentos de pura conexão emocional, como o final simbólico deles saindo do elevador, vitoriosos e maduros, deixando claro que o amor deles, assim como o sucesso, foi conquistado passo a passo. Uma paixão que começou no caos e terminou no topo. 17. Meu Amor das Estrelas. Em Meu Amor das Estrelas, o romance entre um alienígena milenar e uma atriz extravagante poderia facilmente soar absurdo, mas é justamente aí que o dorama brilha. Do Min-jun e Cheon Song-gi formam um dos casais mais intensos e apaixonantes da Dramaland. Ele é racional, contido, quase sem emoções humanas. Ela é barulhenta, impulsiva e cheia de vida. O contraste entre eles cria uma tensão deliciosa, e a forma como essa relação evolui, passando do choque cultural e emocional para uma conexão profunda, é uma aula de construção de casal. A química é tão potente que nem as barreiras interplanetárias conseguem esfriá-la. O que realmente aquece o coração do público é a maneira como cada momento juntos parece roubado do tempo, literalmente. As cenas em que Do Min-jun para o tempo para proteger ou apenas admirar Song-yi são visualmente belas e emocionalmente devastadoras. O roteiro soube explorar bem a urgência e a fragilidade do amor entre eles, deixando o público com o coração na mão a cada possível despedida. Apesar de ser um dorama de 2013, Meu Amor das Estrelas continua atual, não só pela sua proposta ousada, mas por entregar um casal que realmente pegou fogo em cena e nas nossas memórias.
16. O rei, monarca eterno. Desde o primeiro encontro, Lee Gon e Jung Tae-eul trouxeram uma energia poderosa e inesquecível para as telas. Em O Rei, Monarca Eterno, o romance entre um imperador de mundo paralelo e uma detetive obstinada é marcado por uma química impressionante que captura a atenção do espectador a cada cena. Eles conseguem transmitir a intensidade de um amor que ultrapassa barreiras temporais e espaciais, transformando cada reencontro em um momento carregado de emoção e suspense. A combinação perfeita entre a força e nobreza de Lee Gon com a coragem e determinação de Jung Tae-eul cria uma dinâmica única, que equilibra o drama, a ação e o romance. Essa dupla não só dá vida a uma história fascinante de mundos paralelos e magia, mas também conquista o público com a entrega sincera e envolvente de seus personagens. Sem dúvidas, esse casal é um dos grandes destaques que fazem de O Rei, Monarca Eterno uma experiência memorável. (15) Curador. Quando Kim Moon-ho, Chae Young-shin e Seo Jung-woo se cruzam em Curador, o fogo da química entre os personagens explode na tela de forma intensa e memorável. A parceria entre a hacker carismática e excêntrica e o mensageiro misterioso cria um equilíbrio perfeito entre mistério, ação e romance, que prende o espectador do começo ao fim. A dinâmica entre Ji Chang-wook e Park Min-young é elétrica, fazendo cada cena juntos transbordar aquela tensão apaixonante que todo drama de sucesso precisa. Além do romance envolvente, a narrativa recheada de suspense e reviravoltas torna o casal ainda mais magnético. Eles vivem uma jornada que vai muito além do amor, enfrentando desafios com coragem e cumplicidade. E é justamente essa conexão profunda que faz com que suas cenas peguem fogo diante dos olhos do público. Curador não é só um drama. É uma explosão de sentimentos e adrenalina que brilha graças a essa dupla imbatível. 14. Toque Seu Coração. Em Toque Seu Coração, o que começa como uma relação de pura conveniência entre uma atriz em decadência e um advogado rígido, logo se transforma em um romance genuíno, leve e irresistivelmente cativante. Oh Yoon-seo e Kwon Jung-hook são completamente opostos. Ela, expressiva e carismática. Ele, sério e metódico. Mas é justamente nesse contraste que a química entre eles floresce de maneira encantadora. Cada olhar trocado, cada gesto de cuidado inesperado, faz o coração do público bater mais forte. O que torna esse casal tão marcante na memória dos dorameiros é a forma como o romance se desenvolve. Lentamente, com respeito, ternura e uma doçura quase palpável. Eles aquecem a tela não com paixão avassaladora, mas com uma conexão emocional tão sincera que parece real. É um romance que faz sorrir, suspirar e acreditar no poder das pequenas mudanças. Aquelas que, quando compartilhadas com a pessoa certa, podem transformar completamente a vida. 13. Descendentes do Sol. Em Descendentes do Sol, o amor nasce em meio ao caos, entre tiros, terremotos e dilemas morais, e mesmo assim floresce com força surpreendente. Yoo Si-jin e Kang Mo-yeon representam dois mundos que raramente se cruzam. Ele, um soldado treinado para proteger com firmeza, ela, uma médica dedicada a salvar com compaixão. Suas diferenças, longe de separá-los, criam uma tensão envolvente que se transforma em uma história de amor inesquecível. A química entre os dois protagonistas é eletrizante. A conexão deles cresce em meio aos perigos de Urk, e cada reencontro, cada despedida forçada carrega uma intensidade emocional única. É um romance maduro, vivido sob pressão, que te faz torcer, sofrer e se apaixonar junto. Esse casal é o coração pulsante do dorama, provando que o amor verdadeiro resiste até mesmo às piores tempestades e nos faz acreditar que mesmo quando tudo parece incerto, sempre há um caminho de volta para quem é destino. 12. Itaewon Class. Quando se fala em química em cena, Park Sae-roy e Jo Lee-seo definitivamente incendiaram a tela em Itaewon Class. Ele, obstinado e justo até o último fio de cabelo, e ela, um furacão de inteligência emocional e coragem, formam uma dupla, que vai além do romance clichê. A força desse casal está no contraste que se equilibra. Enquanto ele carrega o peso do passado e uma sede inabalável por justiça, ela surge como a fagulha necessária para reacender a esperança e impulsionar seus sonhos. E, claro, o amor.
A relação deles não começa fácil, mas cresce em intensidade a cada episódio, conquistando os espectadores com uma dinâmica crua, honesta e cheia de nuances. O interessante é que, mesmo com uma narrativa centrada na vingança e na superação, o romance entre Sairui e Yi Seo se infiltra com sutileza, até tomar conta do coração do público. Não é só sobre beijos ou declarações, é sobre quem está disposto a ficar e lutar, mesmo quando tudo desaba. E Yi Seo fez isso. Errou sim, mas também foi quem mais se entregou. O público se apegou porque viu ali um amor construído no meio do caos, entre fracassos e conquistas, em um dos casais mais verdadeiros e marcantes dos doramas recentes. 11. Quando o telefone toca. Desde o primeiro episódio de Quando o Telefone Toca, a conexão entre Yeon Seok e Choi Subin é quase palpável. Uma tensão silenciosa que vai crescendo até se tornar impossível de ignorar. O que começa como um casamento frio e sufocado por aparências, vai lentamente se transformando em algo inesperadamente profundo, movido por olhares que dizem mais do que palavras e por toques que quebram o gelo do passado. O roteiro entrega uma trama envolvente, mas é o desenvolvimento do casal que prende o espectador de verdade. A cada cena, a cada momento de vulnerabilidade, a chama entre os dois cresce e nos deixa ansiando por mais. E como não falar das cenas de beijo? Não são apenas românticas, são intensas, simbólicas, cheias de significado. O romance aqui não é apenas sobre paixão, mas sobre sobrevivência, reconciliação e redenção. Eles começam como estranhos presos no mesmo silêncio, mas a jornada que vivem juntos, marcada por reviravoltas, revelações e perigo real, faz com que cada aproximação entre eles pegue fogo na tela. No fim, não restam pontas soltas, apenas o vazio gostoso de ter acompanhado um casal que foi do colapso ao renascimento. Um dos romances mais bem executados dos últimos tempos. 10. W. Dois mundos. O que acontece quando o amor ultrapassa as barreiras da realidade e da ficção? Em W, o casal formado por Kang Chol e Oh Yeon-ju redefine os limites da conexão emocional em um universo onde tudo pode acontecer, literalmente. A química entre Lee Jong-suk e Han Hyo-ju é de outro mundo, no melhor sentido possível. Cada encontro deles, seja no universo real ou dentro do webtoon, é carregado de emoção, tensão e um magnetismo que salta da tela. Eles não apenas pegam fogo juntos, eles incendeiam o conceito de romance dentro do K-drama. O grande trunfo de Daegu está justamente em como o roteiro amarra ação frenética, mistério e ficção científica com um romance de tirar o fôlego. Mesmo em meio a perseguições, plot twists malucos e mudanças dimensionais, o vínculo entre Kang-chul e Yeon-ju nunca se perde. Ao contrário, ele se fortalece. As cenas de beijos são de arrepiar, mas o que realmente marca é o sentimento genuíno que cresce entre eles mesmo diante do caos. A cada capítulo, torcemos não só para que sobrevivam, mas para que encontrem um jeito de ficarem juntos entre mundos tão distintos. Uma experiência intensa, viciante e inesquecível. 9. Pretendente surpresa. Nada como um clichê bem feito para aquecer o coração, e Pretendente Surpresa entrega isso com maestria através do casal Ha-hee e Tae-moo. O charme da proposta improvável, uma garota comum se passando pela amiga rica e um CEO charmoso, que ao invés de se irritar, resolve levar o jogo a sério, já seria suficiente para prender qualquer um. Mas o que realmente faz esse casal pegar fogo em cena é o timing cômico perfeito, a entrega emocional gradual e os momentos românticos que oscilam entre o hilário e o apaixonante. Eles são o tipo de dupla que a gente quer ver discutindo, tropeçando nos próprios sentimentos e, claro, se beijando de tirar o fôlego. A força desse drama está justamente na leveza com que trata os clichês que conhecemos tão bem. O chefe frio, a funcionária atrapalhada, os encontros secretos. Mas injetando frescor com atuações afinadas e uma química explosiva. Ha-hee e Tae-moo são divertidos, emocionantes e imprevisivelmente doces. O que faz cada cena juntos ser um presente. Mesmo quando o roteiro dá uma escorregada no final, o casal segura firme e entrega cenas memoráveis, daqueles que você volta só para rever o beijo no carro ou a troca de olhares intensos no escritório.
Um romance que prova que sim, o clichê ainda funciona, e quando bem feito, é irresistível. 8. Amantes da Lua. Amantes da Lua não é apenas um dorama, é uma viagem emocional arrebatadora que atravessa séculos e toca direto o coração. A conexão entre Hae-soo e Wang-soo nasce em meio a um emaranhado de lutas por poder, mas floresce com uma intensidade tão visceral que é impossível desviar o olhar. Os olhares silenciosos, os toques contidos e a dor de um amor impossível tornam cada cena entre eles um espetáculo à parte. É aquele tipo de casal que nos faz torcer, sofrer e amar junto, como se estivéssemos vivendo cada segundo com eles. O que torna esse romance ainda mais inesquecível é o contraste entre a doçura de Hae-soo e a dureza de Wang-soo, marcado por cicatrizes, traumas e o peso do trono. Ela é a luz inesperada na escuridão da vida dele, e ele, a tempestade que muda para sempre o destino dela. A história de ambos desafia o tempo, os costumes e o próprio coração. É um amor que arde devagar, que cresce em silêncio e explode quando não há mais como conter. Para quem busca um casal que deixa marcas profundas, Amantes da Lua entrega tudo isso e muito mais. 7. Sorriso Real. Gu Won e Cheon Sa-hang são o tipo de casal que conquista o público com uma mistura perfeita de sinceridade e crescimento mútuo. Enquanto ele luta para superar os desafios de um herdeiro pressionado, ela ilumina cada cena com seu sorriso genuíno, fazendo da jornada deles um retrato doce e realista do amor que nasce nas pequenas batalhas do dia a dia. A química entre os dois é palpável, mostrando que, mesmo em meio a mal-entendidos e preconceitos, o sentimento verdadeiro sempre encontra um caminho para florescer. O relacionamento deles não é só fofura, é uma construção sólida de companheirismo e escolhas constantes, que toca fundo quem acompanha. A trajetória do casal principal se destaca ao equilibrar drama e leveza, com momentos emocionantes e cenas cheias de significado que fizeram muitos chorarem, principalmente no final, que trouxe um casamento inesquecível. Gu Won e Sa-hang são a prova de que um romance bem escrito pode transformar um drama em uma experiência inesquecível e cheia de esperança. 6. Pousando no amor. A química entre Yoon Se-hee e Ri Jung-hyuk é simplesmente magnética, criando uma tensão romântica que prende o público do começo ao fim. O encontro improvável entre a herdeira rica e o oficial norte-coreano traz uma combinação única de drama, aventura e momentos doces que fazem o coração acelerar. Eles representam a força do amor que desafia barreiras políticas e culturais, e é impossível não se emocionar com a maneira como cada um se doa para o outro, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Além da paixão evidente entre os protagonistas, o desenvolvimento das relações secundárias também enriquece a trama, dando camadas de emoção e leveza que tornam Pousando no Amor uma experiência completa. A amizade entre Se-hee e as mulheres da vila adiciona calor humano e humor, enquanto os sacrifícios e desafios do casal principal tornam a história ainda mais poderosa e memorável, deixando uma marca profunda em quem assiste. 5. Tudo Bem Não Ser Normal. O casal principal de Tudo Bem Não Ser Normal cativa pelo realismo e profundidade emocional que entregam a cada cena. A conexão entre a escritora e o cuidador vai muito além do romance convencional, mostrando uma relação construída na superação, no respeito às dores um do outro e na evolução pessoal conjunta. Essa química autêntica faz com que os telespectadores torçam e se emocionem a cada passo da jornada deles, tornando o amor deles palpável e inspirador. O que realmente faz esse casal pegar fogo em cena é a forma como suas imperfeições são mostradas com sensibilidade e cuidado, criando um vínculo que parece genuíno e vivo. A trama não apenas foca no romance, mas também no crescimento dos personagens e nas complexidades da mente humana, o que deixa tudo muito mais crível e tocante. Além disso, a trilha sonora acompanha perfeitamente essa intensidade, tornando cada momento ainda mais memorável para quem acompanha. 4. Alquimia das Almas 2, Luz e Sombra. Alquimia das Almas 2 entrega um romance carregado de nuances entre Jang-uk e Seo-young, que conquista o público justamente por sua complexidade emocional e intensidade silenciosa.
A química entre Lee, de Jae-wook, e Go Yoon-jung é de uma autenticidade rara, onde cada olhar e gesto traduzem um amor que renasce em meio às sombras do passado e desafios pessoais profundos. O casal não se apoia em clichês ou gestos grandiosos, mas em pequenas conquistas diárias, no carinho delicado e na luta conjunta para superar feridas internas, o que torna sua conexão incrivelmente real e palpável. Além disso, a escolha ousada do roteiro ao explorar a amnésia e a reconstrução da identidade de Cho Yeon adiciona uma camada especial ao relacionamento deles, mostrando que o amor verdadeiro transcende memórias e dores. Enquanto Jang-wook tenta se redescobrir e vencer seus próprios fantasmas, a força sutil de Cho Yeon emerge para iluminar o caminho dele, num equilíbrio perfeito entre luz e sombra. A atuação de ambos, combinada com uma direção que valoriza a delicadeza e a profundidade do romance, faz com que cada cena juntos seja uma experiência intensa e inesquecível para os espectadores. 3. Goblin. Goblin é um daqueles doramas que conseguem criar uma aura mágica ao redor do casal principal, Kim Shin e Ji Eun-tak, fazendo cada cena deles ser carregada de emoção e mistério. A conexão entre o imortal e a jovem que tem o poder de libertá-lo é tão intensa que cativa pela mistura única de melancolia, esperança e destino. A química dos atores transmite a complexidade de um amor que ultrapassa o tempo e a lógica, mesmo com o peso da imortalidade e a distância de mundos distintos entre eles, algo que prende o telespectador do começo ao fim. Apesar de alguns pontos mais controversos, como as reviravoltas do roteiro e a diferença de idade dos protagonistas, o drama brilha pela forma como desenvolve as relações ao redor do casal, com personagens secundários igualmente marcantes e uma narrativa que equilibra fantasia, tragédia e momentos de leveza. A presença do ceifador e as camadas sobrenaturais dão ainda mais profundidade à jornada emocional do casal, que luta contra o destino e a solidão, enquanto tenta encontrar uma forma de seguir em frente. É um clássico que, mesmo com suas imperfeições, permanece inesquecível e capaz de mexer com o coração do público. 2. Se a vida te der tangerinas. Quando Ae-sun e Gwon-sik surgem em Se a Vida Te Der Tangerinas, eles trazem consigo a força silenciosa de um amor que atravessa o tempo e as estações da vida. A química desse casal não vem de grandes explosões ou gestos grandiosos, mas da naturalidade e da profundidade que cada olhar e cada gesto carregam. Ele, com seu coração de aço, que esconde uma sensibilidade gigante, e ela, com a alma rebelde e cheia de esperança, criam uma conexão genuína que faz o telespectador sentir o pulsar da vida real, aquela cheia de desafios, perdas e conquistas. A jornada deles na ilha de Jeju, tão marcada pelas mudanças da natureza, reflete a própria evolução do relacionamento, que cresce, amadurece e se fortalece sem perder a essência. O grande triunfo do casal está na autenticidade da narrativa, que foge dos clichês para mostrar um amor vivido em seus detalhes mais simples, porém impactantes. A escolha brilhante de Yu para interpretar tanto Ae-sun jovem quanto sua filha adulta ressalta essa passagem do tempo e a herança emocional que só um relacionamento verdadeiro pode deixar. O cuidado em preservar a essência dos personagens, mesmo com a troca de atores ao longo dos anos, cria uma experiência única e tocante para o público. Sem dúvida, o romance entre Ae-sun e Gwon-sik é aquele fogo que arde sem precisar de labaredas altas. É um fogo confortável, constante e que aquece o coração de quem assiste. O que houve com a secretária Kim? Começando com uma verdadeira explosão de carisma, o casal formado por Lee Young-jun e Kim Mi-so em O que houve com a secretária Kim é o exemplo perfeito de como os opostos podem se complementar e incendiar a tela. Ele, o narcisista e superprotetor vice-presidente que parece viver no seu próprio mundo, e ela, a secretária eficiente, decidida e cheia de opinião, criam uma dinâmica irresistível que equilibra humor e emoção com maestria. A química deles vai muito além das palavras, mostrando um amor que nasce da convivência intensa, dos pequenos gestos e da descoberta mútua, enquanto o drama se desenrola em um cenário corporativo que raramente perde a leveza e o ritmo. O que realmente faz esse casal pegar fogo é o contraste entre a imaturidade emocional de Young-jun, moldada por traumas profundos,
e a força de Missou, que não se deixa dominar e sabe o que quer. O dorama conquista justamente porque mantém a narrativa afiada, com humor que não atropela o romance, e personagens que evoluem com naturalidade. A produção caprichada, os figurinos impecáveis e os efeitos visuais criativos só potencializam a entrega dessa história, fazendo do relacionamento deles uma jornada tão divertida quanto emocionante. É impossível não se apaixonar pelo jeito atrapalhado e adorável do vice-presidente e pela determinação encantadora da secretária que, juntos, transformam a rotina do escritório em uma chama inesquecível. E aí, qual desses casais de doramas fez seu coração disparar e merece entrar no seu top pessoal? Quero saber nos comentários quem foi o casal que mais te conquistou e por quê. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também são apaixonados por histórias que pegam fogo na tela. Vem comigo nessa jornada de emoções e romances inesquecíveis. Até o próximo vídeo!